primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 26 a 51, mas vamos orar mais uma vez. Convido todos nesse momento para que oremos ao Senhor, para que peçamos a Deus que fale aos nossos corações. Estamos aqui com os nossos corações abertos. Não estamos com nenhuma resistência. Deus vai falar o que Ele quiser falar. E nós vamos ouvir a palavra dEle e nos predispor a colocá-la em prática na nossa vida. Amém? Pai, fale conosco nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, já cantamos, já apresentamos ao Senhor os nossos louvores, falamos com o Senhor, lemos a sua palavra. As crianças já foram para o culto infantil, elas vão prestar um culto ao Senhor lá também. E nós estamos aqui porque nós queremos aprender com o Senhor nesta noite. Nossos corações não têm reservas para o Senhor. Não há bloqueio. Nós estamos com os nossos corações totalmente rendidos, abertos. Fala conosco o que o Senhor quiser falar. Nós somos seus servos. Quem manda aqui é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Nós somos apenas servos, nada além de servos. E nós estamos aqui submetidos à sua vontade. Muito obrigado por esse momento. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o povo de Israel sempre teve alguns inimigos ao longo de sua história, não é? Alguns inimigos difíceis, porque quando o povo de Israel adentrou a terra prometida, haviam pessoas, povos, morando na terra prometida. Ali na terra prometida haviam os cananeus, os jebuseus, os heveus, não é? Os amorreus. Eram povos que viviam ali na terra prometida quando o povo de Israel chegou aos comandos de Josué. E um desses povos que habitavam na terra de Canaã eram os filisteus, não é? Os povos da Filístia. Esse povo era um povo muito temido, um povo armado, um povo que possuía carros de guerra, e eles estavam sempre no encalço dos filhos de Israel. Você vai ver, durante todo o relato bíblico, principalmente no Antigo Testamento, você vai ouvir falar muito desse nome, filisteus, 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 não é? E no Novo Testamento, quando Jesus anuncia que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, referindo-se ao templo de Salomão, que depois foi reconstruído por Zorobabel, e depois foi ampliado pelo rei Herodes em 46 anos, não é? Quando Jesus disse isso, isso se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito destrói Jerusalém, destrói o templo, mata milhões de judeus, e para provocar os judeus, o imperador Adriano deu à terra de Israel o nome de Palestina, que na verdade significa filisteus. Então hoje, quando você vê essa guerra entre os palestinos e os judeus, aquela guerra que existe, porque a Palestina quer ser reconhecida como nação, mas a ONU ainda não reconhece. Então Jerusalém hoje está dividida, não é? Há uma parte de Jerusalém que pertence aos palestinos, aos árabes, e uma parte que pertence aos judeus. Então, na verdade, quando você vê essa guerra entre os palestinos e os judeus, nada mais, nada menos é do que uma continuidade da guerra entre os filisteus do passado e os judeus de hoje. Então a guerra nunca cessou. Os filisteus sempre foram uma pedra no sapato de Israel. E aqui, mais uma vez, nesse contexto que nós lemos agora no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os filisteus estão armados para guerrearem contra a nação de Israel. E naquela época, era comum os exércitos apresentarem os seus campeões para que eles guerreassem entre si, para evitar um combate maior, para evitar um derramamento de sangue maior. Eles guerreavam entre si, e aquele que vencesse a luta,
o outro exército se tornaria então escravo do exército cujo campeão havia vencido a peleja. Eles então se submeteriam, eles se dariam por derrotados. Pois bem, isso aconteceu aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. O que foi que aconteceu? Os filisteus apresentaram seu campeão. E quem era o campeão dos filisteus? O gigante Golias, e era um gigante mesmo. Ele tinha 2 metros e 98 centímetros de altura. A couraça dele, a couraça que ele vestia nas batalhas, pesava 70 quilos. A ponta da lança dele pesava 1 quilo. Era um gigante, para ninguém colocar defeito. Esse homem, então, ele se apresenta e começa a afrontar o exército de Israel. Começa a chamar o exército para peleja. Você vai ler todo esse texto aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E ele então começa: apresentem seu campeão. Onde é que está o seu campeão? Não há em Israel nenhum homem para lutar contra mim. Onde está o todo-poderoso exército de Israel? Isso era uma afronta constante. Mas naquele dia, Golias não poderia esperar o que iria acontecer. Havia um rapazinho, um menino, que estava lá, amando do seu pai, não é? Jessé havia enviado Davi ao campo de batalha para saber notícias dos seus irmãos. Ele já havia sido ungido rei por Samuel. Saul ainda era vivo. Então Davi vai até aquele momento no exército para conhecer ou para saber notícias dos seus irmãos, notícias, não é? Dos seus irmãos que estavam na peleja, amando do seu pai, e de repente ele ouve aquele gigante afrontando o exército de Israel. Ele amava a Deus, ele era muito patriota, muito nacionalista, aquilo mexeu com o brio dele, e ele então faz a seguinte pergunta: quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E eles então dizem que era Golias, natural de Gate, e que o rei iria cobrir de honrarias aquele que derrotasse o gigante Golias. O próprio Davi pergunta: o que se fará o homem que derrotar esse gigante? Um rapazinho, pastor de ovelhas, um menino sem a menor experiência em combate, mas movido por uma fé, por uma convicção, por uma confiança em Deus tamanha, que o levou realmente a querer saber o que é que aconteceria com aquele homem que vencesse a batalha. Então eles disseram: olha, o rei vai isentar de impostos, o rei vai dar a filha dele em casamento, o rei vai encher ele de honrarias, não é? E ele então vai falar com Saul. E ele chega perto de Saul e fala assim para Saul: o rei não precisa mais ter medo, eu irei guerrear contra Golias. O rei, irmãos, é claro que a palavra de Deus não diz, mas eu fico imaginando a cena, o rei Saul olhando aquele menininho, aquele rapazinho, que talvez chegava no joelho de Golias. Ele deve ter pensado 1000 coisas, não é? Mas ele simplesmente fala assim: que é isso, meu jovem? Você não pode guerrear com esse homem. Esse homem é homem de guerra desde a mocidade dele. Ele entende de guerra, ele entende de batalha, ele é homem de guerra. Você não tem como ganhar essa batalha, você não tem como guerrear com ele. E Davi fala algo, irmãos. Davi fala algo que impressiona Saul. Ele fala assim: ô rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando eu estava lá, pastoreando as ovelhas de meu pai, de repente chegava um urso e arrancava uma ovelha, não é, da manada. Às vezes era um leão, eu ia atrás do leão, feria o leão, depois eu ia atrás do urso, feria o urso, arrancava a ovelha da boca dele. Ei, escuta uma coisa, esse gigante será como aquele leão e como aquele urso. Deus me ajudou a ganhar do leão, Deus me ajudou a derrotar o urso, e o Senhor vai me ajudar a derrotar esse gigante. Essa foi a palavra de Davi para Saul. Saul, então, tentando ajudar Davi, pega a sua armadura e entrega para Davi.
Davi tentou andar com aquilo, não estava acostumado com aquilo, ele era um pastor de ovelhas, ele não era um soldado. Ele vai se tornar um soldado depois, com o passar do tempo, nas batalhas e nos combates que ele vai travar. Mas até então ele não era um soldado. Ele não estava acostumado com aquele aparato militar. E então ele diz: eu vou tirar isso, rei. Eu vou tirar isso. Eu não estou acostumado com isso. E o rei, então, o Senhor seja com você. Vai e o Senhor seja com você. E Davi então desce. Quando Golias vê Davi, ele começa a zombar de Davi. Não é? E Davi diz assim, o Golias diz assim, eu sou algum cão, ou sou alguma coisa para você vir a mim, não é? Com paus? Porque talvez ele estava segurando o cajado dele, não é? Porque ele era um pastor tem cajado. Então, Golias diz assim, vem até mim que eu vou dar a sua carne para as bestas feras. Davi olha para Golias, e ele fala assim, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje, o Senhor dos Exércitos te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele então havia pegado 5 pedrinhas lisas no ribeiro, ele tinha uma funda, e ele sabia manuseá-la. Por que ele pegou 5 pedrinhas? Prudência, porque se ele errasse a primeira, ele tinha mais 4. Errasse a segunda, tinha mais 3. Mas ele então pega aquela funda, e começa a rodopiar a funda, e a pedra, ela entra justamente naquela cavidade do capacete de Golias, e crava na testa de Golias. Golias cai no chão, Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Quando os filisteus viram isso, eles fugiram, e Israel teve uma grande vitória diante dos seus inimigos. Essa é a história que nós acabamos de contar para vocês, e que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dentro desse espaço que eu apresentei para vocês. Humanamente falando, era impossível aquela vitória. Humanamente falando, era desproporcional. Um soldado bélico, preparado para a batalha, enfrentar um pastor de ovelhas e ser derrotado da maneira vexatória que foi derrotado. Mas é assim que Deus faz muitas vezes. Deus não é óbvio. Quem foi que disse para você que Deus tem a obrigação de ser óbvio? Quem foi que disse que Deus tem a obrigação de fazer as coisas exatamente como manda o figurino? Ele é o Senhor. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Quando Ele quer. Ele não precisa de nós. Eu vejo em Davi, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós estamos aqui hoje nos cultos dos PGs, e nós estamos estudando nas casas sobre os vales da vida, que na verdade são combates que nós travamos na nossa vida. São lutas particulares que nós temos no nosso dia a dia, e eu tenho uma notícia para você. Enquanto nós estamos nesse mundo, não existe e nunca vai existir uma promessa da parte de Deus. Isso é uma mentira se alguém prega isso para você, mas nunca existiu e nunca vai existir um crente sincero e fiel ao Senhor que não tenha combates para travar. Não existe um crente que professa fé em Cristo que não enfrente os seus gigantes, que não atravesse seus vales. Não existe. Eu já atravessei muitos vales, já travei intensos combates, e digo para os irmãos que eu continuo travando todos os dias. Eu travei combates ontem, eu travei combates hoje, e eu vou travar combates amanhã. A vitória que você teve contra o seu gigante ontem, não é garantia de que você terá vitória amanhã. Cada gigante é diferente do outro. Cada combate é diferente do outro. Uns muito intensos, outros nem tanto. Mas eu e você
vamos ter combates na vida. Vamos ter dificuldades na vida. Vamos ter vales na vida. Na vida. A questão é, como vencer isso? Eu aprendi aqui nesse texto algumas marcas que o campeão de Deus... Sabe por quê, irmãos? O mundo tem os seus campeões, não tem? A Fórmula 1 tem seus campeões, o futebol tem seus campeões, não é? O boxe tem seus campeões que entraram para a história. As modalidades esportivas todas têm os seus campeões. O mundo tem os seus campeões, mas Deus também tem os seus campeões. E esses campeões, eles têm algumas marcas. Eles têm algumas marcas. E eu aprendo essas marcas com Davi. O que foi que Davi fez? Como foi que Davi se comportou? Se você levar em consideração que nós também estamos diante de uma guerra intensa, uma guerra contra um gigante maior, que quer a todo custo nos derrotar o tempo todo. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que esse gigante, que lá vai ser chamado de leão, ele anda ao nosso derredor, não é? Ele está no nosso derredor, bramando como um leão, procurando nos tragar o tempo todo, Itamar. O tempo todo. Você está trabalhando, você está no lazer com a sua família, você está lá assistindo o seu jogo de futebol, você está tomando o seu banho para vir para a igreja, você está lá no seu trabalho, você está naquela viagem, mas Satanás está ao seu derredor, tentando entender como é que eu vou derrotar esse homem. Como é que eu vou derrotar a Tânia? Como é que eu vou fazer a Terezinha parar de ir na igreja? E ele vai armando as suas estratégias e vai preparando os seus combates para vir contra nós, para nos destruir. Mas os campeões de Deus têm suas marcas. E eu quero nesta noite aprender com você pelo menos 3 marcas que Davi mostra aqui nesse texto, que vão nos proporcionar vitória contra os nossos gigantes. Vitória nos vales que atravessamos. A primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui, e eu quero te pedir para ler comigo, não é? O versículo 26, o versículo 30 e o versículo 32 de 1 Samuel, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 26, 30 e 32. Veja só. Porque antes de Davi conversar com Saul, eu esqueci uma informação. Ele também teve como opositor o próprio irmão. O irmão olhou para ele e disse assim: o que é que você veio fazer aqui? O que é que você está fazendo aqui? Não, eu apenas vim aqui, eu vim aqui obedecer. Não, você veio aqui para ver a batalha, eu conheço você. Com quem que você deixou aquelas ovelhas que nós temos? O primeiro opositor dele foi Eliabe. Então veja só comigo esses 3 versículos, 26, 30 e 32. A palavra de Deus diz assim, versículo 26. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora o versículo de número 30. O versículo 30 diz assim: e virou-se dele para outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Agora o versículo 32. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Por quê? Porque Saul disse para Davi que ele não conseguiria vencer Golias. Então Davi teve a oposição do irmão, Davi teve a oposição de Saul, Davi tinha tudo contra ele. Mas eu aprendo uma coisa com Davi, e eu quero compartilhar com você. Os campeões de Deus são perseverantes. Nada, ninguém conseguiu demover Davi daquele combate. Ninguém conseguiu colocar no coração de Davi uma fagulha de desânimo. O irmão tentou, de todas as maneiras,
se opor a ele. Ele deixou o irmão e foi conversar com outra pessoa. Chegou em Saul, você não pode lutar contra esse gigante. Ele é um guerreiro desde a mocidade, mas ele luta contra a oponência, contra a oposição de Saul, e ele persevera. Ele deve ter olhado Golias, ele deve ter visto o tamanho de Golias, mas nada, irmãos, observe que nada, ninguém conseguiu impedir Davi de ir até aquele combate. Os campeões, você quer vencer os seus combates? Você quer vencer o seu vale? Você quer vencer o seu gigante? E eu imagino que muitos aqui estejam enfrentando gigantes terríveis. Você quer vencer? Então, não retroceda. Não desanime. Não pare. Vá em frente. Enfrente o seu opositor. Sabe o que eu tenho visto hoje nas pessoas? Muitas pessoas têm retrocedido nos seus combates. Muitas pessoas têm desistido dos seus combates. Muitas pessoas não têm ido até o combate, mas têm fugido dele. Muitas pessoas, elas estão desistindo, elas estão se entregando. Muitas pessoas, às vezes, elas sucumbem diante dos seus combates, diante dos seus gigantes. Elas simplesmente paralisam. Pessoas que se entregam. Não é? Eliabe falou para ele em 1 Samuel 17, 21, vai embora, o que é que você está fazendo aqui? Não é? Saul, em 1 Samuel 17, 33, você não pode guerrear contra ele. O diabo quer que você pense isso, meu irmão. Está feia a coisa, não é? Está difícil, não está? O problema está grande demais, não está? Às vezes você conversa com alguém, não é? Você conversa com uma pessoa que você acha que vai te ajudar. E aí você fala com aquela pessoa da sua dificuldade, do seu problema, da sua luta, e a pessoa diz assim, espera lá, mas você não é crente? Onde é que está a sua força? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus que você tanto confia? Onde é que está aquele Jesus que você professa? Eu sei disso, irmãos, porque há pessoas que já compartilharam isso comigo. Cadê o seu Deus que você tanto crê? Sabe o que é isso? É o diabo falando para você, você é mais fraco do que você imagina. Para de lutar, se entregue, você não consegue. Pare com isso, pare com essa bobagem de ir para a igreja. O que está adiantando na sua vida ir para a igreja? Pare com esse negócio de ser crente, vá curtir a vida, se entregue. Esse problema não tem jeito, não tem solução, não resolve. É o Eliabe de hoje. São os Saús de hoje, que querem a todo custo impedir você de enfrentar o seu combate. Meu irmão, o campeão de Deus, ele enfrenta, ele não desiste, ele não desanima, ele não para. Está difícil? Está, mas eu continuo, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Está difícil? Está, mas eu não vou parar. Eu posso chorar, eu posso gemer, não está fácil atravessar esse vale, esse gigante está muito grande, mas o Senhor é maior. Então eu quero te perguntar, como têm sido os seus combates? Você tem avançado ou você tem retrocedido? Meus irmãos, cada um de nós, cada um de per si aqui, tem os seus combates diferentes uns dos outros. Às vezes você acha que o seu gigante é muito grande, olha para o gigante do seu amigo, do seu irmão. Tem gente com um gigante maior do que o seu, tem gente com um problema maior do que o seu. Mas o problema é que muitas vezes eu torno o meu gigante maior do que ele realmente é. Às vezes eu permito que o meu gigante, ele se fortaleça. E sabe uma coisa que gigante ama? É o medo da gente. Satanás, ele ama quando você tem medo. Porque o medo paralisa. O medo te impede de caminhar. Veja só, não é? A palavra de Deus nos diz, Apocalipse 2, de 1 a 3. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus,
e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Olha só, Apocalipse 2, de 1 a 3. Deus está falando, eu sei que você é perseverante, eu sei que você tem lutado, eu sei que você não tem desistido, eu sei que você não tem sucumbido perante as dificuldades, perante os problemas. Deus está aqui inicialmente elogiando a igreja em Éfeso. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus não vai privar você de enfrentar gigantes, porque os gigantes, eles estão nesse mundo para nos amadurecer. Sabe por quê? Davi foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono de imediato, porque Davi precisava passar por um treinamento. Você acha que Golias foi o único gigante na vida de Davi? Não foi. Davi enfrentou gigantes o tempo todo. Um grande gigante que Davi enfrentou foi o próprio rei Saul, que perseguiu ele o tempo todo para matá-lo. Ele viveu fugindo de Saul. Ele tinha inimigos em toda parte. Mas Deus permitiu gigantes na vida de Davi para treiná-lo, para que ele pudesse ser um rei de verdade. Muitas vezes Deus permite que você enfrente gigantes e lutas e tribulações, porque Ele quer fazer de você um crente melhor, um crente mais fortalecido, um crente preparado para ser usado por Ele. Eu falo isso, irmãos, e eu tremo porque eu sei que eu não sou melhor do que vocês. Veja só a palavra de Deus em Abacuque 3, 17 e 18. Todo mundo conhece esse texto. Abacuque 3, 17 e 18, não é? Todo mundo conhece. E eu sei que você também conhece. A palavra do Senhor vai nos dizer algo maravilhoso aqui em Abacuque, quando Abacuque vai fazer uma declaração poderosa, porque Abacuque tinha essa convicção. Abacuque, ele é aquele crente em Deus realista, aquele crente que não serve ao Senhor, porque o Senhor o cercou de tudo quanto era coisa boa. Não, ele tinha consciência de quem era Deus, e ele tinha consciência de que deveria servir ao Senhor, independente da circunstância. E aqui em Abacuque 3, 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que eu aprendo com Abacuque? Abacuque era um crente a toda prova. Abacuque era um crente que o seguinte: tem gigante? Eu enfrento. Tem dificuldade? Eu enfrento. Eu não estou olhando para a dificuldade, eu estou olhando para Deus. E Deus é maior do que tudo. E se eu tiver problema, glória a Deus. Se eu não tiver problema, glória a Deus. Se a oliveira não produzir alimento, glória a Deus. Se não houver vaca no curral, glória a Deus. Eu não estou servindo a Deus por conta daquilo que Ele me dá, mas eu sirvo ao Senhor baseado naquilo que Ele é. E o Senhor é tudo para nós. Ele é tudo que eu preciso. Nós cantamos aqui domingo à noite, não é? Essa música. Por isso eu quero que você entenda essa primeira marca. Deixa eu te contar uma história de um homem que era crente em Jesus. Esse homem, ele quis seguir a carreira política. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Veja só o que aconteceu com esse homem. Veja só, eu vou te dar um relato. Em 1816, sua família foi forçada a sair de casa. Ele teve que trabalhar para sustentá-la. Em 1818, sua mãe morreu. Em 1831, ele fracassou nos negócios. Em 1832, concorreu a deputado estadual e perdeu. Perdeu também o emprego. Quis entrar na escola de direito, mas não conseguiu ser admitido. Em 1833, ele tomou dinheiro emprestado com um amigo para começar um negócio. E um ano depois estava falido. Passou os 17 anos seguintes de sua vida pagando a dívida. Em 1834, ele candidatou-se novamente a deputado estadual. Dessa vez, ele ganhou. Mas, em contrapartida, ele estava noivo. A noiva morreu, ele ficou desolado.
teve um colapso nervoso e ficou de cama durante 6 meses. Em 1838, ele foi indicado para porta-voz da Câmara Estadual, foi derrotado. Em 1840, ele foi indicado para o Colégio Eleitoral, foi derrotado. Em 1843, candidatou ao Congresso, perdeu. Em 1846, candidatou ao Congresso novamente, dessa vez ganhou. Foi a Washington, fez um bom trabalho. Quando ele achou que agora sim, agora eu vou engrenar, não é? Tentou a reeleição, perdeu. Em 1849, foi indicado para o cartório de registro de imóveis em seu estado, foi rejeitado. Em 1854, candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos, perdeu. Em 1856, solicita a indicação para a vice-presidência na Convenção Nacional do seu partido, obteve menos de 100 votos. Em 1858, candidatou-se ao Senado dos Estados Unidos, perdeu. E em 1860, depois de tantas frustrações, mas de tanta perseverança, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E ele então disse a seguinte frase: o caminho foi difícil e escorregadio. Um de meus pés escorregou, empurrando o outro para fora da estrada. Mas eu me levantei e disse para mim mesmo: é apenas um deslize e não uma queda. Um homem que nunca retrocedeu diante dos gigantes que enfrentou. Foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América. Foi um homem que lutou pela abolição da escravatura na América. Abraham Lincoln. Tem uma estátua dele na entrada, não é, do Congresso em Washington. Um homem que sabe o que é enfrentar gigante. Qual é o gigante que você tem enfrentado? Ele é tão grande assim? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim ou não? Então eu vou perguntar de novo: o seu gigante é tão grande assim? Então não desista, meu irmão. Não sei qual é o vale que você está atravessando, qual é o gigante que você enfrenta, qual é o problema que você está passando. Quero te dizer uma coisa: bem-vindo ao time. Todos nós passamos por isso, mas não desista. Eu aprendo uma segunda marca com Davi. Veja só o versículo 34 a 39 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 34 a 39. Eu aprendo uma segunda marca em Davi. 1 Samuel 17, versículos 34 a 39. A palavra do Senhor nos diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu Davi a sua própria armadura. E vestiu a Davi da sua própria armadura. Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. O Senhor falou muito ao meu coração nesse ponto. Os campeões de Deus não lutam com armas humanas. Repita comigo, irmão. Eu quero que você repita comigo. Os campeões de Deus não lutam com armas humanas. Saul disse: meu filho, vou te dar a minha armadura.
ele andou, tentou se locomover, não conseguiu. Eu não estou acostumado com isso. Eu vou como eu mesmo. Eu não usei armadura para vencer leão. Eu não usei armadura para vencer urso. Eu vou como eu sou. Com a minha fé. Com a minha confiança. Meus amados irmãos, houve combates que Davi travou, e eu vou dizer para você, esses são os maiores, é aquele combate que ninguém vê. Ninguém viu Davi, eu não saberia, Fernando, que Davi matou leão e urso, ele não conta aqui. Porque no relato da história de Davi não aparece isso. Entendeu, Cida? Mas ele contou aqui. Então existem alguns combates que ninguém vê, sabe, Luciano? Ninguém vê. Esses são os piores. É aqueles combates que estão dentro da gente. Evelyn, são os nossos leões. São os nossos ursos. Ninguém vê, mas eles estão lá. É ou não é, gente? Não tem holofote, não tem aplauso, não tem ninguém gritando, vai, vai. É o seu combate. É o meu combate. Vocês não têm ideia da quantidade de leões e ursos que eu enfrento na minha vida. E eu não tenho ideia da quantidade de leões e ursos que você enfrenta na sua vida. Eu não estou lá acompanhando a Jaciara no seu dia a dia, mas eu sei que ela está enfrentando leões e ursos lá. Eu não estou lá com o Fernando na Triângulo, mas eu sei que o Fernando enfrenta leões e ursos todos os dias. Eu sei que a Ragna enfrenta. Todos nós temos. Mas uma coisa eu sei, nós nunca vamos conseguir derrotar os nossos leões e os nossos ursos com armas humanas. E existem muitas à nossa disposição. Mas as armas de Deus, elas são a garantia da nossa vitória. Deus tem as suas armas. Eu não quero armadura, eu não quero armas humanas, eu não quero apelar para a minha própria capacidade, eu não quero apelar para o meu eu não confio em mim. Mas eu quero as armas de Deus. Quer ver algumas que Deus coloca à nossa disposição, Arley? E fortalece a gente demais. Existe uma arma. Eu vou ler para você aqui. Eu não vou falar, eu vou deixar a Bíblia falar. Neemias 8:10. Neemias 8:10. Ô arma poderosa essa. Ô arma que nos ajuda nos nossos combates. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Você quer vencer os seus combates? Você quer vencer os seus gigantes? Você quer vencer os seus leões? Você quer vencer os seus ursos? Faça Deus ficar feliz com você. Alegre a Deus. Não sou eu, neófito, que estou falando, é a palavra de Deus. A alegria do Senhor é o quê? Ela é o quê? A nossa força. Se Deus está alegre com você, você é forte. Se Deus está feliz com você, você tem força suficiente para enfrentar qualquer leão que seja. E o que é que deixa Deus alegre? Quando eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. Quando eu priorizo a leitura da palavra de Deus. Houve uma jovem que pegou uma Bíblia. Ela deu uma Bíblia de presente para o marido. Ela foi lá e deu uma Bíblia. Isso aqui não é uma Bíblia não, viu, gente? Só simulando aqui. É uma Bíblia de presente para o marido. Não é? E o marido era mecânico de automóveis. Mecânico de automóveis. E ela deu a Bíblia para ele. Mas aquele rapaz, ele gostou tanto de ler a Bíblia. Todo dia, a primeira coisa que ele fazia no trabalho era abrir a Bíblia para ler um capítulo da Bíblia.
Mas como ele era mecânico, mãos sujas de graxa, ele ia lendo a Bíblia, sabe, Edmilson? E a Bíblia foi sujando, foi sujando, foi sujando, foi ficando marcada de graxa, foi sujando. Um dia a esposa disse assim: meu bem, eu vou aí na oficina. E ele ficou todo desconcertado. Meu Deus, ela vai vir aqui na oficina, ela vai ver essa Bíblia toda suja, foi presente dela. Meu Deus, que vergonha. Aí não teve jeito, ela chegou na oficina, quando ela olhou em cima de uma prateleira, o que é que estava lá? A Bíblia toda suja de graxa. Ela pegou a Bíblia assim, começou a olhar a Bíblia, ele falou assim: ô meu bem, eu estou sem graça demais, me perdoe, eu sujei a Bíblia toda que você me deu. Ela olhou para ele e falou assim: tem problema não, meu bem. Enquanto a sua Bíblia vai ficando suja, sua vida vai ficando limpa. Enquanto sua Bíblia vai ficando suja, sua vida vai ficando limpa. Quando nós priorizamos o Senhor na nossa vida, irmãos, não tem leão, não tem urso, não tem gigante que consiga nos fazer parar a caminhada. É aquele crente que não arreda o pé da presença do Senhor de jeito nenhum. Porque o Senhor está alegre com ele, ele tem força. A palavra de Deus diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, Deus é a nossa força. Mas nós precisamos lançar a mão desta arma, meu irmão. Priorize o Senhor na sua vida. Priorize estar na presença de Deus. Priorize a leitura bíblica. Charles Spurgeon disse assim: aquele que se encontra de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer coisa. Nós precisamos priorizar o Senhor. Precisamos colocar Deus como prioridade na minha vida. Deus é prioridade. Quarta-feira eu tenho um compromisso com Deus na igreja. Domingo de manhã eu tenho um compromisso com Deus. Domingo à noite eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus durante o meu dia. Eu vou tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Eu vou tirar um tempo para orar. Eu vou tirar um tempo para estar diante de Deus. Priorize Deus. Deixe Deus ficar alegre com você. Afaste-se do pecado, risque da sua vida aquelas coisas que entristecem. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Avalie aquilo que eu estou fazendo, ou a forma como eu estou me comportando. Será que aquilo que eu tenho feito na minha vida tem deixado Deus feliz comigo? Se a resposta é sim, meu irmão, você é forte. Você é forte, porque o Senhor é forte. Nós cantamos aqui, torre forte. Provérbios 18:10 diz isso. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está em segurança. Então, se você quer vencer os seus combates, os seus vales, lance mão das armas de Deus. Não confie nas armas humanas. Tem muita gente indo para combate com arma humana. É por isso que tem tanta gente desistindo. É por isso que tem tanta gente dando cabo da vida. É porque está desguarnecido. Não tem armadura de Deus nele. Leia comigo Efésios. Veja só o que a palavra de Deus diz. Efésios 6:10-18. Efésios 6:10-18. A palavra de Deus diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você quer vencer as suas batalhas? Use uma armadura, mas use a armadura de Deus. Porque o Senhor é que nos fortalece. Eu tenho visto muito crente vencedor na minha vida. Eu tenho tido o privilégio de conviver com muito crente vencedor. E olha que ele enfrenta cada leão. Eu já fui testemunha de cada leão, cada urso, cada gigante que eu já vi alguns crentes aqui enfrentarem, mas eles são vencedores, sabe por quê? Porque eles estão agradando a Deus. Olhe para a vida deles. Olhe para a vida deles. Eu sei que você conhece alguém que é vencedor. Puxa, nada faz esse irmão parar. Você quer ser assim? Porque lá na frente tem leão e urso. Tem gigante lá na frente. Tem. E eles estão loucos para derrotar você. O diabo não desiste. A palavra diz que ele foge, mas ele volta. E ele quer derrubar você. Ele quer derrotar você. Ele quer fazer com que você pare. Ele quer. Você acha que Satanás está satisfeito, está feliz em ver a obra nessa igreja? Você acha que o diabo está feliz de ver essa igreja cheia numa quarta-feira? Você acha que o diabo está feliz de ver aqui num domingo quase 300 pessoas como domingo passado? Você acha que o diabo está feliz de ver tantas pessoas se chegando na igreja? Sabe quem é que está fazendo isso, irmãos? É o Senhor. E ele está usando quem? Você. E ele está feliz com isso? Não. Está armando para você. Escute o que eu estou dizendo. Ele está armando para nós. A qualquer hora tem leão rugindo aí. A qualquer hora tem problema. Você pode chegar na sua casa hoje e ter um problema lá. Você pode receber um telefonema amanhã de alguém te contando um problema. Você pode se estar diante de qualquer dificuldade a qualquer hora. Mas se você está andando na presença de Deus e se você está agradando o Senhor, ai do leão. Ai do gigante. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu caminho para o final, terminando então a minha palavra. Não é? A primeira marca, os campeões de Deus são perseverantes. Os campeões de Deus não lutam com armas humanas. E os campeões de Deus, entenda isso, irmão, os campeões de Deus reconhecem que jamais vencerão sozinhos. Se você concorda, diga amém. Jamais venceremos sozinhos. Jamais. Versículo 40 a 49. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. 1 Samuel 17, 40 a 49. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lá atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Por que Davi venceu essa batalha? Porque Davi era ágil? Porque Davi era mais leve? Porque Davi não tinha nada para impedi-lo de locomover-se?
Porque Davi sabia manusear uma funda? Não, Davi venceu porque ele não foi sozinho para aquela batalha. Ele não foi sozinho. Deus foi com ele. Eu tenho certeza absoluta que se você clamar ao Senhor, Senhor, eu estou enfrentando uma luta terrível, mas eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor, me ajude, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu possa tomar as decisões certas, Senhor. Eu não consigo vencer sozinho, eu preciso do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, me ajude nessa batalha, me ajude a atravessar esse vale, me ajude a derrotar esse leão, me ajude a derrotar esse urso. E o Senhor vai estar com você, meu irmão. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que você tem experiências para contar aqui. Não é? Leia comigo João 15:5. O que diz lá? Eu sou a videira, vós sois as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos sem o Senhor. Jamais vamos vencer. Veja só o que nos diz a palavra de Deus em Romanos 8:31. Nós lemos o texto, não é? Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Leão? Urso? Gigante? Veja só o que nos diz Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Meu irmão, minha irmã, você tem as marcas de um campeão? Tem alguma coisa aqui que você precisa corrigir? Todos nós temos. Você está agindo da maneira certa? Você está tomando as decisões certas? Meu irmão, quando eu orei no início do culto, eu disse que nós estávamos com o nosso coração aberto. Se Deus está falando com você, peça ao Senhor força para pôr isso em prática. Ó Senhor, eu quero pôr isso em prática na minha vida. Talvez você esteja sendo derrotado por um gigante chamado avareza, derrotado por um gigante chamado desânimo. Talvez você esteja sendo derrotado por um gigante chamado sexo. Você está sendo derrotado por um gigante chamado apatia. Você está sendo derrotado por um gigante chamado ira. Talvez existe um leão aí terrível chamado indiferença, insensibilidade, que está aí dentro do seu coração. A pergunta é, você quer vencer esse gigante? Você quer derrotar esse gigante? Você quer derrotar esse Golias que está aí diante de você? Agora, eu tenho uma outra palavra. Esse aí, vai embora. Daqui a pouco chega outro. E outro. E outro. E outro. Os gigantes mudam. As pessoas mudam. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele te deu vitória ontem, Ele te dá vitória hoje e Ele te dará vitória amanhã. Quero orar pela sua vida nesse momento. Estamos aí a 10 minutos do encerramento do culto, mas antes nós vamos cantar um hino, 471, do cantor cristão, que é exatamente a mensagem desta noite, não é? Eu queria cantar com você apenas a primeira estrofe desse hino, 471, que é um hino muito bonito. Talvez você não conheça. Se conhece, você pode cantar. Se você não conhece, você poderá aprender e numa próxima oportunidade nós vamos cantar.